A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos em mais uma lição nesse terceiro trimestre da CPAD em 2021 aqui na classe dos jovens. Chegamos na lição de número 5. Onde nós vamos tratar sobre um tema muito especial. Obadias, o cuidado para com a retribuição divina. Vamos entender a respeito desse profeta menor. Vamos aprender a respeito do texto desse homem de Deus. E eu espero que Deus em Cristo edifique você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você acaba ajudando muito a gente a falar de Jesus, compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Ô nota 10, por favor, deixa aí também o teu comentário, o hashtag Glória a Deus, e participe conosco comentando nessa ministração. Olha, eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. Inclusive, se você deseja poupar o teu tempo na pesquisa, eu já preparei um material especial para você aqui no nosso site Facilita EBD. Toda essa pesquisa dessa aula de hoje já está disponível para você. Lá você vai encontrar o esboço dessa aula em PDF, você vai encontrar também o slide da lição, o material exclusivo para quem se torna um assinante trimestral do nosso Facilita EBD. O link está aqui na descrição com uma proposta maravilhosa para te ajudar a aprimorar ainda mais as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical aí da tua igreja. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos trabalhar mais um profeta menor, o profeta Obadias. Vamos trabalhar hoje sobre o tema Obadias, o cuidado para com retribuição divina. Para iniciarmos bem a nossa aula de hoje, precisamos ter algumas bases bíblicas. A primeira base que eu quero apresentar para você está na lição aqui, nota 10. Está aqui no texto do dia. É importante você fazer a leitura aqui do texto do dia, que está em Obadias capítulo 1, versículo 15. Apesar que Obadias só tem um capítulo, então leia o versículo 15 aí, para facilitar nessa dinâmica da tua ministração. Apresente também a síntese da tua lição. A síntese é importante e ela precisa ser apresentada em sala de aula. E a nossa leitura bíblica em classe, gente boa, está em Obadias, capítulo 1, versículo 1 ao 4 e versículos 15 ao 17. Faça essa leitura compassadamente, deixa Deus te usar na tua aula de hoje e eu espero que Deus em Cristo abençoe você nessa ministração. Conforme Patrício Rota Scarablini, no seu texto Livros Proféticos, ele deixa claro que Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, especialmente aqui no requisito dos livros dos profetas menores, porque nesse texto nós só vamos encontrar apenas 21 versículos. Onde também vamos entender a respeito da profecia, da indignação, da mensagem que Obadias levanta contra o povo de Edom. A aula de hoje vai demonstrar para a gente essa teologia da retribuição divina, essa visão aqui nesse contexto bíblico. E vou tentar também trazer algumas aplicações para que possamos utilizar em sala de aula hoje também. De acordo com alguns historiadores, inclusive o Patrício, ele faz questão de dizer que a profecia de Obadias possivelmente se encaixa exatamente naquele período em que Jerusalém está sendo invadida pelos babilônicos. Próximo ali da queda de Jerusalém, antes desse processo de levada para o cativeiro do público que restou ali naquela cidade. O Patrício faz questão de dizer que Obadias tem essa visão de Deus, recebe essa mensagem de Deus, uma profecia voltada contra o povo de Edom. Todavia, também percebemos algo interessante na profecia de Obadias, que boa parte do seu texto também toma como nota, exatamente nessa linha temporal, o texto do profeta Jeremias,
É por isso que muitos autores encaixam Obadias nesse processo temporal aqui. Ele utiliza praticamente a repetição da profecia de Jeremias, capítulo 49, do 7 ao 22, citando no linguajar do seu texto nesses 21 versículos que estaremos analisando hoje aqui. Então, o próprio Obadias está vivendo esse processo de caos, está vivendo esse processo de invasão, esse processo de destruição de Jerusalém, está vendo a cidade em ruínas e ele também está identificando o povo de Edom zombando, aproveitando desse momento para saquear Jerusalém e para destruir e explorar ainda aqueles que ficaram na cidade desolados. E de acordo com os versículos 10 ao 14 do próprio texto de Obadias, você percebe que os edomitas se aliaram ao povo de Manaém para saquear Judá, para poder usurpar aquilo que restou depois da destruição. Nessa linha temporal, nós vamos entender algo bem interessante aqui, bem real do nosso tempo também. Que existe no nosso tempo essa visão da cultura do cancelamento, especialmente sendo propagada nas redes sociais. Já já vou explicar sobre isso para vocês. Quando você analisa a profecia do próprio Obadias, você também descobre uma semelhança muito grande aqui com a profecia de Joel. É claro que a linha temporal de Joel é distante da linha temporal de Obadias, mas percebemos que Obadias aqui está demonstrando a sua indignação, sendo usado como profeta, apontando para uma justiça social e vendo o povo edomita, que era parente dos israelitas, parente do povo de Judá, e percebendo muito bem que aquele povo tinha se aliado com nações inimigas para destruir Judá, acabar com aqueles que ficaram nesse processo de invasão dos babilônicos. O próprio Patrício Rota Scarableni, ele destaca o seguinte, que os edomitas escravizaram aqueles que ficaram vivos depois dessa conquista da Babilônia, roubaram os mais pobres, destruíram os lares e especialmente se aliaram às nações inimigas para zombar do povo de Judá. E é aqui que Obadias se levanta falando da ira de Deus, demonstrando exatamente essa visão da retribuição divina, que Deus se levantaria como o juiz de Judá e cuidaria do seu povo mais uma vez. Conforme o pastor Tiago Trota, o autor da lição, ele destaca o seguinte para a gente no seu texto de apoio, que o texto de Obadias, na visão do autor da lição, pode ser dividido em duas partes. É claro que eu vou demonstrar outras visões de outros autores também. Na visão do pastor Tiago Trota, ele descreve que a primeira parte da profecia de Obadias relata exatamente os oráculos, as profecias contra Edom e contra a atitude de Edom nesse contexto que estamos descrevendo para você. A segunda parte das profecias fala dos oráculos gerais voltados aqui para Judá e especialmente contra as nações inimigas que se levantaram contra o povo de Israel. Quando nós observamos essa profecia, que é curta, mas ao mesmo tempo que é rica, percebemos que a teologia do livro de Obadias aponta para a gente algo interessantíssimo, como é um crime parentes, como os edomitas, que eram parentes dos israelitas, tratar mal uns aos outros. E nesse caso aqui bíblico, isso está acontecendo. E por isso o julgamento divino seria feroz contra os edomitas. Observe o versículo 10 ao 15 dessa profecia com os teus alunos. E as nações que se opuseram contra o Deus Yahvé, contra o Senhor Todo-Poderoso, contra o Deus de Judá, levariam sobre si um verdadeiro juízo. E nesse caso aqui, os edomitas entrariam nessa lista. Como essa lição é rica. E eu espero que Deus em Cristo use você nessa ministração. Que você seja a boca de Deus para falar dessas verdades. Analisando essa profecia de Obadias, percebemos muito bem uma semelhança muito grande com o nosso tempo. Nessa cultura do cancelamento, como eu disse para vocês. O que é a cultura do cancelamento? Conforme Mariana Chances,
Em um artigo publicado no BBC, ela destaca que a cultura do cancelamento está presente em nossos dias. Ela começou há alguns anos para chamar a atenção a respeito de alguns temas, como a justiça social, chamar a atenção também das pessoas a respeito da preservação ambiental. Essa mesma cultura do cancelamento seria uma maneira de aplicar voz aos grupos de oprimidos que existem no mundo, através das redes sociais, forçando figuras públicas, forçando também grandes marcas a se voltarem para os oprimidos. Olhando para o contexto dessa cultura, percebemos muito bem que se encaixa no nosso tempo, olhando para o texto de Obadias. Funciona da seguinte maneira: por exemplo, um usuário do Twitter, do Facebook, do Instagram, ele utiliza sua rede social quando ele presencia algo que é errado. Ele posta um vídeo, ele posta uma foto, ele destaca algo na sua rede social, denunciando uma atitude errada de uma grande marca, de uma grande empresa ou de uma figura pública, de um político, por exemplo, através de influenciadores da internet, para que esse mesmo post ganhe força global. E em questões de minutos, esse próprio post ganha uma força tão grande que a população passa a criticar aquela atitude errada. Todavia, a gente precisa destacar algo aqui, que a cultura do cancelamento ela é totalmente diferente com uma trollagem que existe na internet. A cultura do cancelamento ela força aquela grande marca, aquela empresa, aquela figura pública a reconhecer o seu erro, a retirar a postagem, pois a cultura do cancelamento é um ataque direto à reputação da empresa, à reputação de uma pessoa, à reputação de uma figura pública. E atualmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil, essa cultura do cancelamento está atingindo agora pessoas anônimas, como eu e como você. Às vezes, uma postagem que você faz mal interpretada é pega por alguém, essa pessoa amplifica aquilo, coloca exatamente a mensagem que ela quer descrever de forma canceladora sobre você, e isso acaba ganhando voz e as pessoas enxergam o que ele ou que ela postou contrário à sua visão. E essa cultura do cancelamento também pode atingir você. Digamos que você posta um vídeo engraçado com a situação e às vezes essas pessoas pegam aquele conteúdo seu, distorcem para poder atingir a sua imagem, a sua reputação, ou até mesmo uma foto que você posta. É por isso que precisamos ter cuidado com aquilo que postamos nas redes sociais. Atualmente, você não precisa mais ser famoso para ser vítima da cultura do cancelamento, como um político, como uma figura ou ter uma grande marca. Atualmente, a cultura do cancelamento está presente em nossos dias para atingir a tua reputação, a nossa reputação. E precisamos ter esse cuidado. Olhando para o contexto bíblico de Obadias, nós enxergamos aqui exatamente essa cultura do cancelamento nos dias bíblicos. Edom se alia com as nações inimigas de Israel, especialmente de Judá, e provocam essa cultura do cancelamento nesse período bíblico para atingir o povo de Deus, para cancelar Judá, para destruir o povo de Deus. Essa cultura é vista aqui na Bíblia e aqui a gente percebe exatamente a atualidade do texto bíblico, que demonstra exatamente um povo mau que se levanta contra os oprimidos, contra aqueles que são necessitados, contra aqueles que foram mal interpretados. E olhando para todo esse contexto, eu espero que Deus em Cristo traga visão para você. Traga também luz do Evangelho, a palavra ao teu coração, para que você apresente as verdades de Deus ao coração dos teus alunos em nome de Jesus. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Conforme Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, em seu texto Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, comentando a respeito do profeta Obadias, ele destaca para a gente que o profeta Obadias, o seu nome, ou a palavra Obadias, traz o significado de servo de Deus, servo de Jeová, servo de Javé, ou em outras palavras, adorador do Senhor, adorador de Javé, adorador do Todo-Poderoso. Todavia,
No Antigo Testamento nós não encontramos nenhuma menção específica sobre o profeta Obadias. É importante a gente ter isso aqui em mente, tá? Para poder explicar em sala de aula. Existem outros personagens na Bíblia também com o nome de Obadias. Mas sobre esse profeta, nós encontramos aqui poucos relatos a respeito dele. No entanto, na tradição do Talmud, é atribuído, a partir da visão de São Jerônimo, que esse profeta Obadias seria aquele copeiro que trabalhava exatamente para Acabe, onde está registrado em 1 Reis, capítulo 18, versículo 3 ao 16. Tem gente que concorda com essa visão, já tem pessoas que não concordam com essa visão. Agora, nesse primeiro ponto, nós vamos analisar isso de forma detalhada. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Se eu estou te ajudando, se Deus está falando com você, comenta aí, por favor, em nome de Jesus. O servo do Senhor. Em primeiro lugar, nós vamos entender quem é esse profeta Obadias, tentar descrever para você os personagens que encontramos na Bíblia com esse mesmo nome também. Conforme Israel Thiago Trotto, o autor da lição, no texto de apoio, ele deixa claro para a gente que existem no mínimo 12 Obadias só no Antigo Testamento. Olhando para esses Obadias, precisamos entender exatamente o que acontece no texto bíblico para descrever quem é esse personagem. Conforme Russell Champlin, no seu texto, ele destaca para a gente, no seu dicionário, que existem 12 Obadias e ele faz essa listagem desses 12 Obadias que eu quero trazer para você também. Em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 3, nós encontramos um Obadia descendente da tribo de Isarcar. Nós vamos encontrar também na Bíblia, em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 9, um descendente da tribo de Gade, que se aliou a Davi em Ziclaque, quando Davi fugia de Saul. Nós encontramos também na Bíblia um descendente de Saul e de Jonatas, que também recebe esse nome, e o texto bíblico que fala sobre ele está em 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 38. Nós também encontramos na Bíblia, em 1 Crônicas 27, versículo 19, o pai de Ismaías, o qual Davi nomeou ele sobre a tribo de Zebulon. Nós também encontramos na Bíblia outro personagem com o nome de Obadias, em 1 Reis 18:3, esse personagem que citei para você, que era mordomo no reinado de Acabe, que protegeu os profetas de Deus com água e pão. Em 2 Crônicas 17:7, nós encontramos também um ministro de Estado no período do reinado de Josafá, que também recebeu esse nome. Nós encontramos na Bíblia esse profeta, o profeta Obadias, que não há nenhum registro da sua genealogia. Nós não encontramos outra menção no Antigo Testamento sobre esse homem como profeta, a não ser dentro do seu texto aqui, que nós estamos analisando hoje. Em 1 Crônicas 3:21, nós também encontramos um descendente de Davi, de Joaquim, no período do cativeiro babilônico. Em 1 Crônicas 9:16, nós encontramos agora um levita pós-cativeiro babilônico, que também recebe o nome de Obadias. Neemias 10:5, nós encontramos agora, lá no período pós-cativeiro, nos dias de Neemias, um servo de Deus, um chefe de família, que também tem o nome de Obadias. Em Neemias 10:5, nós encontramos também um chefe de família, sacerdote, que também recebe o nome de Obadias. E em Neemias 12:25, nós encontramos agora um servo de Deus, um levita, que era responsável pelo depósito do templo. Então, dentro da Bíblia, nós vamos encontrar esse nome, Obadias, como um nome comum, um nome que está presente no Antigo Testamento, em diversos contextos, em épocas diferentes. E olhar para isso também traz para a gente uma clareza sobre o profeta. Entendendo aqui sobre o profeta, nós vamos seguir a linha de pensamento que o texto traz para a gente. Vamos trabalhar sobre o profeta, que é apresentado no texto bíblico, nesse contexto aqui que estamos citando para você, que se encaixa no período do profeta Jeremias, daquela profecia que ele toma como base aqui, para poder falar a respeito da destruição de Judá, de Jerusalém. Nós não entramos na linha de pensamento, por exemplo, que esse profeta Obadias seria o Obadias que protegeu os profetas lá nos dias de Acabe.
Nessa visão aqui da lição, especialmente na pegada do Tiago Trota, ele encaixa na linha temporal uma distância muito grande desse processo aqui. Então, nós estamos encontrando um Obadias aqui que é presente especialmente na destruição de Jerusalém, distante daquele Obadias que guardou os profetas, como São Jerônimo defendia. E com base aqui em Obadias 11:14, olhando para o texto do Tiago Trota, que é o autor da lição, percebemos que esse Obadias é um testemunho ocular dessa destruição de Jerusalém. Então, o contexto que estou narrando para você é esse contexto da destruição, da queda da cidade, quando os babilônicos tomam a cidade, destroem Jerusalém e levam os restantes daqueles que ficaram ali para o cativeiro. E aqueles que sobreviveram foram ainda roubados, foram ainda escravizados pelos edomitas. E o Obadias, que nós estamos dizendo aqui para você, ele testemunha exatamente essa cultura do cancelamento, como eu acabei de descrever em sala de aula para você. Ele está vivendo aquele processo de destruição pelos babilônicos. Ele agora está sofrendo um processo de cancelamento na sua reputação, no caso aqui do povo de Judá, provocado pelos edomitas, que se juntam ainda com os descendentes de Manaém para destruir o povo de Deus, para acabar, apagar com o nome de Judá. Todavia, Deus estava observando tudo isso aqui. E é aqui que a gente precisa ter essa pegada de Deus, entender o texto e trazer aplicações para o coração dos nossos alunos. E eu quero entrar em um detalhe. Deixe Deus te usar. Fale do seu contexto pessoal. Fale do contexto em que teu aluno está inserido para descrever exatamente essa riqueza da palavra de Deus. Avançando, gente boa, vamos agora para o segundo subtópico. Eu espero estar ajudando você. Se eu estou, deixa aí o likezinho. E o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Sua época. Conforme Patrício Rota Scarablini, no seu texto, ele faz questão de descrever para a gente a respeito da época do profeta Obadias. A tradição, ela acaba atribuindo aqui esse profeta que está inserido nesse contexto de destruição de Jerusalém. Diferente, como eu acabei de dizer para você, lá daquele copeiro de Acabe, observando especialmente o versículo 1 dessa profecia. Alguns entendem, especialmente, que esse profeta pode ter vivido nesse processo do exílio babilônico. Já tem gente que entende que ele viveu pós-exílio, mas vamos pegar nesse aqui que está trabalhando nessa visão de estar vivendo esse processo do exílio aqui. Carlos Oswaldo Pinto, no seu texto Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, ele relata para a gente 3 possibilidades aqui do contexto e da época de Obadias. A primeira é a teoria que o texto de Obadias se encaixa no período do reinado de Jeorão. E a base bíblica para isso está em 2 Reis, capítulo 8, versículo 20 ao 22. A segunda teoria de linha temporal aqui é a linha temporal pré-exílica, no reinado de Acaz ou de Acabe, aqui como nós já citamos para vocês, onde está registrado em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 16 ao 19. A terceira teoria é essa teoria que encaixa ele nesse processo do exílio aqui, em 585 a.C., quando Nabucodonosor destrói Jerusalém. E é com essa teoria que nós vamos trabalhar. E quando olhamos para isso, entendemos que é comum encontrar diversos Obadias, como já citei para você a lista dos 12, no Antigo Testamento. Esse Obadias de que nós estamos falando é alguém da linha temporal desse período da destruição de Jerusalém. O próprio Israel Tiago Trota, o autor da lição, coloca ele nessa linha temporal, no processo da destruição de Jerusalém, porque ele narra, ele cita aqui para a gente parte da profecia de Jeremias. Então, ele tem um conhecimento sobre essa profecia. E quando nós lemos Lamentações 4:21, percebemos que essa profecia de Obadias se encaixa nesse processo do texto de Lamentações, que também foi escrito por Jeremias. Quando nós observamos o livro do profeta Ezequiel, capítulo 25, versículo 12,
observamos que a profecia de Obadias também entra nesse contexto histórico aqui de forma muito espetacular para o entendimento de tudo que está acontecendo naquele processo de discriminação, de roubo, de destruição da cidade. E olhando para isso, eu espero que você entenda com clareza, que Deus fale com você. Vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto, aqui no primeiro ponto da nossa lição. Sua mensagem. Conforme o Tiago Trotto, o autor da lição, ele descreve que a mensagem de Obadias é uma mensagem que aponta para o juízo de Deus contra Edom, contra a atitude dos edomitas a respeito desse desprezo, do roubo, da exploração, da escravidão que estava acontecendo com o povo que sobrou em Judá. Com base em Gênesis 25, versículo 22 e 23, os edomitas são descendentes de Esaú. Vamos pegar isso aqui. E entendendo que eles são descendentes de Esaú, eles são filhos de Isaac. Esaú é irmão de Jacó, que é o pai de Israel, ou seja, da nação de Israel. Então nós estamos encontrando aqui uma crise familiar. Os edomitas, que eram parentes dos israelitas, estavam entrando em crise familiar. Estavam entrando exatamente em uma grande crise, em um grande problema em seu tempo. Em Deuteronômio, capítulo 2, versículos 5 a 9, na lei escrita por Moisés, já sinalizava um cuidado de Deus para com os edomitas, uma consideração para os descendentes de Esaú. Só que quando nós analisamos a profecia de Obadias, não há consideração por parte dos edomitas contra os judeus. Com base na leitura de Carlos Oswaldo Pinto, ele destaca para a gente que a profecia de Obadias, analisando essa mensagem, pode ser dividida em 4 processos. E eu gostei desses processos para poder apresentar para você até mesmo diferente um pouco da lição. O primeiro processo que o Carlos apresenta para a gente é o seguinte, é que na primeira parte da profecia de Obadias, há aqui uma citação de destruição completa, de ruína completa contra os edomitas. Então você vai enxergar isso nesse processo de destruição, de juízo de Deus, por falta dessa consideração que os edomitas têm contra os israelitas. A segunda parte que o Carlos também destaca para a gente é que há aqui um castigo real contra os edomitas. Se você observar o versículo 10, os edomitas provocaram contra os israelitas uma violência contra o inocente. Em segundo lugar, você também vai perceber aqui que os edomitas, versículo 11 e 12, agiram sem compaixão para com seu parente. A terceira parte que o Carlos Oswaldo Pinto também destaca para a gente, no versículo 15 e 17, é que Obadias utiliza na sua profecia um relato muito poderoso a respeito do dia do Senhor. Ele fala do dia da ira do Senhor contra os edomitas e o dia da restauração do Senhor para com o povo de Judá, o povo de Israel. E essa profecia é muito marcante, é linda também. E a quarta parte que nós encontramos aqui no texto do próprio Carlos Oswaldo Pinto, em Foco no Desenvolvimento do Antigo Testamento, ele relata nos versículos 17 a 21 a ruína total de Edom e a restauração, então, de Jerusalém do povo de Judá. Olhando para esse contexto da mensagem, percebemos como essa profecia é uma profecia que se encaixa no nosso tempo, analisando esse contexto em que nós estamos vivendo, dessa cultura má do cancelamento. Pessoas que pegam, especialmente aqueles que são cristãos, distorcem a sua mensagem para poder degrenir a sua imagem. Nós precisamos ter uma visão de Deus, entender exatamente o que a palavra de Deus aponta para a gente. E como servos de Cristo, precisamos filtrar muita coisa que nós encontramos na internet. Eu espero que você tenha clareza sobre esse assunto. Avançando agora, nota 10, segundo ponto da aula de hoje, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. E se eu estou ajudando vocês, se você quer poupar o teu tempo, olha, eu já tenho pronto para você o esboço dessa aula, dessa ministração aqui e também os slides para te ajudar na EBD da tua igreja. Está no link na descrição para quem se torna assinante do Facilita EBD. O julgamento, esse é o segundo ponto da nossa lição. Conforme o Moody, em seu comentário, ele destaca que a mensagem de Obadias é uma mensagem muito forte, que fala sobre a ira de Deus. Mas o seu texto não é um poema de ódio,
não é um hino de ódio contra o seu irmão. Ele está falando da justiça de Deus através dessa atitude que Edom estava provocando contra os israelitas, especialmente contra o povo que estava ali em Judá, que tinha sobrado, que estava vivendo aquele processo do exílio. Existe impregnado em nosso tempo uma forte cultura de ódio, uma forte cultura de cancelamento, uma forte cultura de desprezo ao próximo, de rejeitar aquele que praticou algo errado. A intensidade do poema de Obadias, da profecia de Obadias é poética, mas essa intensidade dessa profecia aponta para a justiça de Deus. E o que ele está relatando aqui é que parentes estão explorando aquele que é necessitado, que também é o seu parente. E isso desagrada a Deus. Por causa disso, por causa desse pecado, desse crime, eles seriam então castigados. Os israelitas aqui estão apontando para Deus, que era o seu juiz, o seu Senhor, o Todo-Poderoso. Nessa profecia nós encontramos isso no versículo 15, por exemplo. Esse hino profético que Obadias apresenta nesse contexto aqui. O primeiro subtópico do nosso segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O orgulho. Conforme Stanley Ellison, no seu texto, o Antigo Testamento, ele apresenta exatamente que os edomitas se localizavam geograficamente em um ponto estratégico. Eles viviam nas montanhas. Edom se localizava em uma cadeia montanhosa, onde era de difícil acesso para carruagens de guerra, de difícil acesso para o alcance de arcos e flechas, e esse território era um território privilegiado. Era praticamente uma cadeia fortificada onde os edomitas viviam e por causa disso eles se orgulhavam. Além do que, os edomitas tinham um grande poderio ibérico naquele período também, ao ponto de sentirem-se protegidos e orgulhosos. Israel Thiago Trota destaca para a gente que essa falsa compreensão dos edomitas, essa falsa sensação de proteção, de confiança no seu braço, excluíram exatamente esse Deus que é todo-poderoso. E aqui eles caíram no engano. Esse relacionamento que originalmente se inicia entre irmãos gêmeos e depois se agrava com parentes aqui, provocava em Edom essa falsa sensação de serem poderosos. E aqui nós percebemos na profecia de Obadias, Obadias citando a ruína de Edom, a destruição de Edom, o castigo de Deus para com Edom. E Edom agia de forma vingativa, ao ponto de nós encontrarmos relatos bíblicos em Salmo 137, versículo 7, sobre essa zombaria, ao ponto de entendermos também em Ezequiel 25:12 sobre esse relato de desprezo, de orgulho pelos edomitas contra os próprios judeus, esse orgulho que leva o povo de Edom à ruína, esse orgulho que destrói exatamente essa atitude má desse povo, esse povo que se afasta de Deus. O orgulho pode destruir você, pode acabar com o teu ministério, pode acabar também com a tua família. E aqui nós estamos encontrando um processo familiar de crise relacional terrível. Analisando isso aqui, vamos agora para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. O juízo divino. Nesse segundo subtópico, nós vamos analisar a abordagem que o pastor Israel Thiago Trota apresenta para a gente. Em primeiro lugar, precisamos entender que o pagamento do pecado é sempre a destruição. Romanos 6:23. Em Obadias, versículo 9, nós encontramos então que até mesmo os guerreiros, o poderio militar de Edom seria destruído, seria selado pelo próprio Deus. Stanley Ellison relata a respeito do juízo de Deus sobre os filhos de Edom. E ele destaca o seguinte, a respeito do juízo de Deus sobre o filho favorito de Isaac, que no caso aqui é Edom, os edomitas ou Esaú, que por essa atitude de violência, essa atitude de desprezo, eles seriam destruídos pela ira de Deus. Stanley Ellison ainda coloca o seguinte, sobre uma lição a respeito do perigo do rancor em família, onde nós encontramos dois irmãos gêmeos, Jacó e Esaú, o povo de Israel e o povo de Edom, em crise, em rancor, em crise familiar.
E esse perigo gera a destruição. E o juízo de Deus entra exatamente nessa situação contra os edomitas. Essa atitude má dos edomitas contra os israelitas provoca a ira de Deus. E aqui nós precisamos demonstrar que precisamos tomar cuidado, especialmente nessa questão em rancor familiar, em ira contra os parentes. O perdão precisa ser acessível. A graça de Deus precisa ser demonstrada especialmente em você que é crente em Jesus. Avançando agora, o terceiro subtópico do nosso segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a maldade. Israel Thiago Trota comenta nesse terceiro subtópico sobre a atitude má dos edomitas contra os filhos de Jacó. No versículo 10, nós encontramos exatamente essa situação sendo citada aqui. Obadias capítulo 1 é uma repetição, então, dessa profecia de forma aplicável àqueles que ficaram exilados, da profecia do próprio Jeremias, capítulo 49, versículos 7 ao 27. Ela é muito similar, e a ira de Deus contra os edomitas é citada aqui. Ambos os profetas, tanto o próprio Jeremias como Obadias, relata a respeito da ira de Deus contra os edomitas que estavam agindo de forma má contra os filhos de Jacó, contra os filhos de Israel. Os próprios edomitas, versículo 3 da profecia de Obadias, se consideravam superiores, e isso lhes tornou arrogantes. Eles eram orgulhosos em sua valentia, e isso desagradou a Deus. Versículos 5 ao 9. Obadias registra para a gente a maldade, a covardia contra aqueles que eram inocentes, contra aqueles que eram necessitados. E os edomitas agiam de forma feroz. Obadias também reconhece o pecado de Judá, mas o que os edomitas realizam é algo terrível aqui. E observando o contexto dessa profecia, entendemos muito bem essa atitude má do nosso tempo. Essa atitude ruim, onde juízes se levantam contra pessoas necessitadas, contra os pobres, contra aqueles que precisam, contra aqueles que são inocentes. Precisamos ter esse olhar de misericórdia e amor que o Evangelho nos dá. Precisamos ser servos de Cristo, falar da verdade, anunciar as coisas de Deus e tomar cuidado com o nosso orgulho. Eu espero estar te ajudando até aqui em todo o contexto dessa profecia. Que essa palavra ajude você. Se você sabe, conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de hoje, essa aula de hoje, por favor, compartilhe esse vídeo para ele ou para ela, para que eles possam ser edificados em Jesus. O terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a retribuição divina. Nesse terceiro ponto, eu quero destacar para você também a divisão que o Russell Champlin destaca para a gente sobre a profecia. Por exemplo, ele pega o livro de Obadias e ele divide esse livro, e eu quero trazer essa divisão para você e apresentar isso em um quadro aqui em sala de aula. Primeiro, o Champlin divide a profecia de Obadias em 3 partes. Observa que em toda a lição eu estou citando aqui vários autores. O Thiago Trota divide a profecia de Obadias em 2 partes. O Carlos Oswaldo Pinto, como já citei para você, divide a profecia de Obadias em 4 partes. E eu quero mostrar aqui um esqueleto prático que o Champlin apresenta para a gente em 3 partes. A primeira parte que o Champlin descreve para a gente sobre a profecia de Obadias é a terrível sorte de Edom, versículo 1 ao 9, onde nós vamos descobrir o título do livro, versículo 1, as advertências de condenação, versículo 1 ao 4, a destruição vindoura, versículos 5 ao 9, contra Edom. A segunda parte que o Champlin destaca para a gente, você pode apresentar isso em sala de aula também, está nos versículos 10 ao 14, onde nós vamos entender sobre a desprezível conduta de Edom. Isso desagrada a Deus. A terceira parte da profecia do livro está nos versículos 15 ao 21, onde nós vamos perceber o julgamento das nações. E aqui nós vamos encontrar, por exemplo, como as situações serão revertidas, versículo 15 ao 18, e a restauração futura, versículos 19 ao 21. Olhando para isso aqui, vamos agora para o primeiro subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD: o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor conforme as Escrituras? Na visão de Obadias,
o dia do Senhor traz um significado. Normalmente, o dia do Senhor é entendido por diversos autores biblicistas como o dia da vinda do Senhor, o dia da ira do Senhor ou um tempo futuro escatológico. No caso de Obadias, fala do julgamento do Senhor a respeito dos injustos e também do seu juízo contra aqueles que agiram de forma errada. O próprio Obadias, capítulo 1, versículo 15, relata isso. O dia do Senhor é aquele dia em que os pecados serão punidos. Aqueles que agiram de forma errada e continuam sendo pecadores sem arrependimento serão julgados, como o próprio registro dos edomitas aqui. Com base em 2 de Pedro 3,2, nós entendemos também que o dia do Senhor pode ser interpretado como a segunda vinda de Cristo, de forma visível junto com a sua igreja. O dia do Senhor também pode ser registrado e apresentado como o rapto de Jesus para a sua igreja no arrebatamento. E Joel, capítulo 2, versículo 30 ao 32, fala que é um dia de juízo, um dia de destruição, um dia em que o Senhor virá com ira contra aqueles que agiram de forma má. Israel Thiago Trota registra para a gente que o dia do Senhor será um dia específico na história, onde Deus se revelará para agir com a sua justiça. Versículo 15 destaca para a gente na profecia de Edom que esse dia do Senhor é o dia da ira de Deus contra os edomitas, onde nós entendemos à luz da palavra que esse dia demonstra exatamente essa atitude de Deus, essa restauração do Senhor, especialmente contra aqueles que praticaram o pecado e a restauração para o seu povo. Jó capítulo 22 fala sobre isso. Nós temos também Provérbios 16, versículo 18, Mateus 23, 12, Lucas 18, 14, nós encontramos também uma menção a respeito disso aqui. Analisando esse contexto, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto no nosso terceiro ponto: a retribuição divina. Conforme Israel Thiago Trota, ele destaca que essa visão da retribuição divina está presente na profecia de Obadias, pois a doutrina da retribuição ela é bíblica, tem registro sim. Êxodo capítulo 21, versículos 23 ao 25, Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21, fala a respeito dessa visão da retribuição divina também aqui. A teologia que nós encontramos na profecia de Obadias aborda algumas questões, e eu quero citá-las para você. Primeiro, que é um crime tratar parentes de forma má, como os edomitas fizeram com Judá. Isso desagrada a Deus. O amor deve ser fraternal e deve agir em curso livre. Outro detalhe, versículos 10 e 15, que a justiça de Deus recairá sobre os ofensores, sobre aquele que pratica o mal de forma leviana, como os edomitas. Versículo 17 a seguir, nós encontramos outra situação aqui, que aqueles que se opõem contra Yahvé, como as nações inimigas de Judá, também receberão castigo. Ou seja, aqueles que se opõem contra Deus também vão enfrentar o juízo de Deus. Aqui nós vemos essa visão da retribuição pelo seu pecado. E o livro de Obadias combate, por exemplo, atitudes como traição, como orgulho, como levando o outro ao ridículo, essa visão abraçadora do nosso tempo de busca pelo materialismo. Isso tudo é vivido aqui na profecia de Obadias, alguém que procura usurpar daquele que é necessitado para ter um pouco mais. Isso desagrada a Deus. E entendendo o princípio bíblico sobre a retribuição, nós entendemos à luz da Bíblia, de uma linguagem prática, que é pagar com a mesma moeda. Ou seja, o juízo de Deus vem sobre aquele que age de forma má também. Em Êxodo capítulo 21, 23 ao 25, nós encontramos esse registro bíblico. Levítico 24, 16 ao 22 e Deuteronômio 19, 21. Quando nós lemos os versículos de 10 ao 15, percebemos essa visão da retribuição divina sendo aplicada na profecia de Obadias. Os edomitas se embriagavam, bebiam, se alegravam com a destruição daquele que era necessitado. E existe um princípio bíblico: cuidado com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro. Os edomitas, que eram parentes de Israel, agiram de forma terrível contra os seus próprios irmãos. E isso não agradou a Deus. Nós também, como cristãos, não podemos fazer isso, não devemos agir de qualquer maneira. Então, tome cuidado. Nessa cultura do cancelamento em que nós estamos vivendo, precisamos ter um olhar de amor e analisar exatamente a situação antes de expor uma crítica, antes de compartilhar,
antes de descrever algo sobre alguém. E é muito importante a gente observar isso, porque às vezes pessoas inocentes levam um prejuízo terrível por causa de uma má interpretação que alguém colocou sobre uma situação, ou sobre um texto, ou sobre algo postado. Tome cuidado com isso, analise o contexto. Observando o texto bíblico, nós encontramos essa situação aqui também. Em terceiro e último lugar, o nosso terceiro subtópico da lição, para fechar a aula de hoje, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o rebaixamento de Edom. O duro rebaixamento de Edom é terrível. O juízo de Deus é vindouro sobre os edomitas. Quando nós analisamos o versículo 2, percebemos que Deus fez Edom a menor das nações. Ao mesmo tempo, Deus também destruiu aquele povo, porque eles agiram de forma terrível e má. E esse orgulho dos edomitas acabou levando eles para a ruína. Eles se orgulhavam pelo seu poderio militar, pela sua proteção, achando que nada poderia acontecer com eles, e a sua cidade foi totalmente destruída pela ira de Deus. Olha como Deus traz essa visão para nós a partir da leitura de Obadias. Eu espero que essa palavra possa ter ajudado você na aula de hoje. Gente boa, que Deus em Cristo edifique você, tá? Que Deus te abençoe e te use nessa ministração. Se você puder, deixa aí teu comentário se eu ajudei você. Deixa o likezinho também, porque nos ajuda, me ajude também. E, por favor, tira uma foto aí, marca a gente no Instagram, tira uma foto assistindo a aula. Olha, eu vou ficar feliz em compartilhar lá nos nossos stories, com muita alegria também. Segue a gente lá. Olha, eu quero também apresentar para vocês algumas dicas de leitura que tomei como base para montar a aula de hoje, em nome de Jesus. Tomei como base para construir a aula de hoje o texto do pastor Israel Thiago Trota. Vale a pena você ter esse material em mãos para você edificar aí os teus alunos. Também tem um conhecimento maior e mais apurado sobre a lição. Isso você encontra aí no site da CPAD. Também tomei como base o texto do Patrício Rota Scarablini, Livros Proféticos, da editora Vozes. Muito legal esse material e pode ajudar muito nessa ministração. Utilizei como base o texto do Stanley Ellison, Conheça Melhor o Antigo Testamento. Esse material muito legal para quem gosta de estudar os livros de forma mais apurada da Bíblia. Também tomei como base o texto do Dicionário Bíblico do Champlin, para poder construir aí algumas curiosidades sobre o profeta Obadias. Gente boa, que Deus em Cristo te abençoe. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula. A nossa próxima aula vai tratar sobre o seguinte assunto. Deixa eu encontrar aqui para poder dizer para você. Lição de número 6. Vamos estudar sobre o profeta Fujão, tá? Vamos compreender sobre Jonas. E o tema da aula vai ser Deus ama quem você detesta. Deus te abençoe. Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.